bem-vindos. Nossa análise de hoje mergulha de cabeça numa das áreas mais dinâmicas e imprevisíveis da medicina, o pronto-socorro. O nosso foco é um desafio que pode aparecer de 1000 formas diferentes, a intoxicação. Exato, e é super importante a gente entender o que essa palavra significa de verdade. Porque quando a gente pensa em intoxicação, sei lá, a mente vai direto para álcool, para drogas ilícitas, mas o universo é muito, muito maior. Ah, com certeza. A gente está falando de exposição a produtos químicos no trabalho, acidentes em casa com um produto de limpeza, ingestão acidental por crianças, até tentativas de autoagressão, sem dúvida um dos diagnósticos mais desafiadores e frequentes em qualquer emergência. E para a gente já entrar nesse cenário, a fonte que a gente analisou começa com um caso. Um homem de 20 anos encontrado desacordado na rua. A única pista, um pó branco em volta da boca e do nariz. Ok, vamos lá. Com tão pouca informação em um paciente nesse estado, por onde uma equipe médica sequer começa a agir? A resposta é universal e, imediata. É o famoso ABC. O ABC? Isso. Vias aéreas, respiração e circulação. Antes de qualquer tentativa de diagnóstico, a prioridade é garantir que o paciente consegue respirar e que o sangue está circulando. Em casos de intoxicação, isso é duplamente crítico. Muitas substâncias deprimem o sistema nervoso e aí o paciente perde o reflexo de proteger a via aérea. Ele pode se afogar, então. Exato. Ele pode se afogar no próprio vômito, em secreções. Por isso que a intubação precoce não é uma medida de último recurso, não. Muitas vezes é a primeira e a mais importante. Entendi. Então a primeira preocupação é puramente mecânica. Garantir que o ar entre e saia, coração bombeando. Uma vez que isso está estabilizado, mas sei lá, o paciente continua inconsciente, qual é a próxima ameaça a ser descartada? Ótima pergunta. O foco se expande. Aí a gente entra no D de disability, que é a avaliação neurológica. E aqui a gente faz duas coisas cruciais. Primeiro, avalia o nível de consciência, com a escala de coma de Glasgow, e examina as pupilas. O tamanho delas já nos dá pistas valiosíssimas. E segundo, um passo que jamais, sob nenhuma circunstância, pode ser pulado num paciente com estado mental alterado, checar a glicemia, aquele furinho no dedo. Por que a glicemia é tão prioritária? Porque uma hipoglicemia severa, uma queda drástica de açúcar no sangue, pode mimetizar perfeitamente um coma por overdose. Ah, é mesmo? O paciente fica inconsciente, pode ter convulsões. O quadro é idêntico. E a diferença é que a hipoglicemia tem uma correção simples e imediata. Esquecer de checar isso é perder a chance de reverter um quadro potencialmente fatal em segundos. É o grande imitador da toxicologia, então. Exatamente. Certo. ABCD checados, o básico para manter o paciente vivo está sendo feito. Mas aí vem o quebra-cabeça de verdade. Existem milhares de substâncias tóxicas. E aqui onde fica realmente interessante. Como é que um médico na emergência, sob pressão, consegue sequer começar a pensar num diagnóstico? Parece impossível. E seria se a abordagem fosse tentar adivinhar substância. Por isso a estratégia é outra. Em vez de perseguir 1000 venenos diferentes, o foco é em 5 padrões que o corpo apresenta. E essa ferramenta de reconhecimento de padrões se chama toxidromes. Toxidromes. Então, em vez de procurar a agulha no palheiro, a ideia é identificar a qual de 5 tipos de palheiro aquela agulha pertence. Exatamente essa analogia. Uma toxidrome é um conjunto de sinais e sintomas que juntos apontam para uma classe específica de toxinas. O diagnóstico se baseia nos efeitos que ela causa no sistema nervoso autônomo. Aquele que controla o que a gente não pensa para fazer, tipo batimento do coração, suor. Isso. Batimentos, suor, o tamanho das pupilas, tudo isso. E na prática, ali do lado do leito do paciente, o que é que se observa para fazer essa classificação? São 4 eixos de observação bem diretos. Primeiro, os olhos. Se as pupilas estão dilatadas ou contraídas. Segundo, a pele, se está quente, seca ou fria e úmida. Terceiro, as secreções. O paciente está babando, lacrimejando ou tem a boca seca. E, por fim, os sinais vitais clássicos, frequência cardíaca, pressão, respiração e temperatura.
Com esses dados, a gente classifica o quadro em uma das 5 toxidromes principais: simpático-mimética, anticolinérgica, colinérgica, sedativa-hipnótica e opioide. Perfeito, vamos mergulhar em cada uma, começando pela simpático-mimética. O nome já me soa como sistema nervoso simpático. Exato. Essa é a mais intuitiva de todas. É uma superativação do sistema de luta ou fuga. Pense em adrenalina ao extremo. Coração acelerado, pressão alta. Taquicardia, pressão nas alturas, pupilas muito dilatadas. O paciente geralmente está agitado, ansioso, às vezes paranoico e suando muito. É o padrão clássico de uma intoxicação por cocaína, por exemplo. Faz todo sentido. Agora, a anticolinérgica. A fonte descreve como muito parecida com a primeira, também com coração acelerado e pupilas dilatadas. Isso não pode gerar uma confusão perigosa? Pode, e é uma armadilha comum. Ambas são síndromes de excitação. Mas a diferença crucial, o pulo do gato, está na pele. A simpático-mimética é quente e úmida. A anticolinérgica é quente e seca. Ah, O que acontece aqui é o bloqueio do sistema parasimpático, que controla nossas glândulas. Sem o estímulo, a produção de suor, de saliva, de lágrimas, tudo para. O paciente fica completamente seco. entendi. A umidade da pele é o grande divisor de águas entre as duas. Precisamente. E o que é fascinante é que esse conjunto de sinais é tão único que existe um mnemônico clássico para ele, quase um poeminha. Mad as a hatter, louco como um chapeleiro pela agitação. Blind as a bat, cego como um morcego pelas pupilas dilatadas. Red as a beet, vermelho como uma beterraba pela pele quente. Hot as a hair, quente como uma lebre pela febre. E o mais importante, dry as a bone, seco como um osso. Imagina então que a próxima, a colinérgica, seja o oposto disso tudo. O espelho exato. Se a anticolinérgica é seca, a colinérgica é molhada. É uma hiperestimulação do sistema parasimpático. A frequência cardíaca cai, a pressão pode baixar, as pupilas ficam contraídas. Mas o que domina o quadro é a hipersecreção. O paciente está literalmente vazando fluidos. Como assim? Sudorese intensa, salivação excessiva, lacrimejamento, vômitos, diarreia, a via aérea se enche de secreção. É bem dramático. Uau! A descrição é bem gráfica. E a fonte menciona outros mnemônicos aqui, tipo SLUDG e dumbbells. Parece o tipo de coisa que um estudante de medicina passa noites tentando decorar para uma prova, né? Exatamente. SLUDG, por exemplo, é um acrônimo para salivação, lacrimejamento, urina, defecação em inglês. São ferramentas para organizar uma avalanche de informações sob pressão. A memorização aqui não é só um exercício acadêmico. É o que permite a um médico olhar para um paciente e, em segundos, reconhecer o padrão e começar o tratamento certo. Pode de verdade salvar uma vida. E para quem está nessa fase de memorização intensa, ter as ferramentas certas faz toda a diferença. Aliás, se você é estudante e quer se preparar de verdade para momentos como este, vale a pena conhecer o Medicob. É só entrar em medicob.com.br ou baixar o app. Lá se encontra o maior banco de questões do Brasil, com provas de todas as instituições, questões comentadas, resumos, aulas e flashcards. Parece uma ferramenta essencial para dominar tópicos complexos como este. Sem dúvida, um bom preparo é fundamental. Continuando, as duas últimas toxidromes são mais diretas. A sedativo-hipnótica, causada por substâncias como benzodiazepínicos. O principal sinal é a sonolência, a sedação. O perigo é o nível disso. O paciente pode ficar tão sonolento a ponto de parar de respirar. E a última, a dos opioides. Você disse que é parecida com a sedativo-hipnótica. Qual a particularidade que a diferencia? As duas causam sonolência, sim, mas a overdose por opioides tem uma assinatura quase única. Um conjunto de 3 sinais conhecido como a tríade opioide. O primeiro é o rebaixamento da consciência,
O segundo e mais característico é a miose puntiforme, as pupilas ficam do tamanho da cabeça de um alfinete. E o terceiro, que é o que mata, é uma depressão respiratória gravíssima. O cérebro simplesmente esquece de mandar o comando para respirar. Certo, a teoria está bem clara. Então, o que tudo isso significa na prática? Vamos aplicar esse conhecimento aos casos clínicos que a nossa fonte apresenta? O primeiro parece bem desafiador. Sim. É um homem de 22 anos, paisagista, encontrado caído no trabalho. A respiração dele tem sons de gorgoleio, tem muito excesso de secreções na boca, as pupilas estão contraídas, a pele está fria e úmida e durante o exame ele começa a vomitar. Ok, vamos conectar os pontos, secreções por toda parte, vômito, pele úmida, pupilas contraídas. Isso grita um quadro colinérgino, o paciente molhado que você descreveu. Perfeitamente identificado. E a pista do trabalho dele é a chave. Sendo paisagista, a suspeita imediata recai sobre pesticidas organofosforados, uma causa clássica dessa toxidrome. E aqui a fonte destaca um ponto crítico. A etapa mais importante do manejo, antes mesmo dos antídotos, é a descontaminação. É preciso tirar toda a roupa do paciente e lavar o corpo dele. Por quê? Para evitar que mais veneno seja absorvido pela pele. Isso é parte da razão, mas o motivo principal é proteger a equipe de saúde. O pó do pesticídio é volátil e pode contaminar médicos e enfermeiros, criar novas vítimas dentro do hospital. Nossa, resolvida a descontaminação, a prioridade volta para a via aérea. Esses pacientes se afogam nas próprias secreções. A intubação é quase sempre necessária. Só depois disso, a gente administra os antídotos. A ideia da equipe se tornar vítima é assustadora. O próximo caso parece mais comum, infelizmente. É um cenário bem mais comum. Mulher de 38 anos, encontrada inconsciente. Ao lado, frascos de comprimidos vazios. Os sinais são alarmantes. Frequência respiratória de 4 por minuto, o que é baixíssimo. As pupilas medem 1 milímetro, são puntiformes. Pupilas puntiformes e parada respiratória iminente. Essa é a tríade clássica que a gente acabou de discutir. Uma overdose de opioides. Exato. O manejo aqui é todo focado em reverter a depressão respiratória. A primeira medida é ventilar o paciente com uma bolsa válvula máscara para fornecer oxigênio. E isso levantou uma questão importante. A sorte, nesse caso, é que existe um antídoto extremamente eficaz e de ação rápida. A naloxona. Ela reverte os efeitos quase que instantaneamente. Com a crise de opioides sendo uma realidade em tantos lugares, a naloxona se tornou quase um item de primeiros socorros, né? Com certeza. Ela mudou radicalmente a abordagem. Pode tirar um paciente da beira da morte em menos de 1 minuto. Mas é crucial entender que não é uma solução mágica. A dose precisa ser titulada, administrada aos poucos até a respiração melhorar. Se você dá uma dose muito alta de uma vez, pode reverter tudo e o paciente entra numa crise de abstinência aguda, fica agitado, agressivo, com dor. O objetivo não é acordar o paciente, é fazê-lo respirar. Exatamente. É um equilíbrio muito delicado. Vamos ao último caso, que a fonte descreve como o mais complexo. Temos um homem de 44 anos, com histórico de depressão, encontrado em casa muito agitado, combativo. A temperatura está alta, 38,5, coração a 135, pupilas enormes e a pele e as mucosas estão completamente secas e avermelhadas. Deixa eu tentar usar um mnemônico. Mad as a hatter, agitado. Hot as a hair, febril. Dry as a bone, pele seca. E as pupilas dilatadas. O quadro parece se encaixar perfeitamente na toxidrome anticolinérgica. Exatamente. Um diagnóstico de livro. A família então traz os frascos. Tylenol PM, que combina paracetamol com difenidramina. A difenidramina é um antihistamínico com forte efeito anticolinérgico, o que explica a síndrome. O problema é a quantidade. Ele tomou o frasco todo. O frasco inteiro, sem comprimidos. Espera, então temos 2 problemas aqui. A síndrome anticolinérgica, que é o que a gente está vendo, e uma overdose massiva de paracetamol, que é um perigo silencioso. E essa é a grande virada e a lição do caso.
a equipe poderia facilmente focar em tratar a agitação e perder a ameaça muito mais letal que está escondida. Uma ingestão de mais de 30 gramas de paracetamol é quase sempre fatal se não tratada. Causa falência hepática fulminante. Como que isso acontece? O fígado metaboliza o paracetamol e gera um subproduto tóxico. Em doses normais, o corpo neutraliza isso. Mas numa overdose, as defesas acabam e essa toxina fica livre para destruir as células do fígado. A corrida aqui é contra o relógio. Existe um antídoto, a N-acetilcisteína, ou NAC, mas ele precisa ser administrado nas primeiras 8 horas para ser eficaz. Depois disso, o dano pode ser irreversível. Incrível como um quadro clínico tão chamativo pode mascarar outro, muito mais perigoso. Resumindo os pontos-chave da nossa análise. A importância de usar as toxidromes para transformar o caos em padrões, a prioridade absoluta nos ABCs, a atenção à segurança da equipe e a necessidade de sempre pensar em coingestões. Então, depois de uma análise tão densa, qual é a reflexão final que fica? A reflexão é uma pergunta que nos leva além do que a gente discutiu aqui. Nós cobrimos as toxidromes puras, os casos de livro, mas e o que acontece na realidade do pronto-socorro quando um paciente chega e tomou múltiplas substâncias com efeitos opostos, tipo cocaína, um estimulante, e um benzodiazepínico, que é um depressor? Como o médico decifra um quadro clínico todo misto, onde os sinais clássicos podem se anular? A taquicardia de um pode ser mascarada pela bradicardia do outro. Isso torna o diagnóstico um desafio ainda mais